diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a árvore do campo, erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestiria muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, irmãos, quando a irmã Alessandra me mandou mensagem convidando para trazer a palavra nessa noite, eu fiquei um pouco preocupada. E aí no meu coração só vinha, o que eu vou falar? E eu comecei a orar e perguntar para Jesus o que ele queria falar, tanto no meu coração quanto no coração dos irmãos. Eu fui em um culto e ali o Senhor foi ministrando e me trouxe até essa palavra que eu acabei de ler com os irmãos, até essa passagem. E lendo, é uma passagem que a gente conhece muito, acho que todos os irmãos já ouviram ou já leram. E no nosso cotidiano ela faz muita parte. Porque às vezes a gente está preocupado com algumas coisas e aí já vem na nossa cabeça, buscar primeiro o reino de Deus. E a gente tenta ir se manter certinho, mas falar é bem mais fácil do que cumprir na prática, né? E aí eu comecei a pensar. Aqui no versículo 33 fala para buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí eu comecei a pensar, mas como a gente busca o reino de Deus? Como que a gente faz isso? E o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. O primeiro ponto é em relação a conhecer o reino. Porque a gente só busca aquilo que a gente conhece. Então, para que a gente busque o reino, é necessário conhecê-lo. E além de conhecer o reino, é preciso conhecer o rei. E quem é o rei? Vocês sabem, juniores, quem é o rei? Quem é? Exatamente. Salmos 24 vai falar quem é o rei da glória. E o rei da glória é o nosso Senhor, o Deus Jesus. E nós precisamos conhecer ele, conhecer o reino, para poder buscá-lo. Mas mais do que conhecer, a gente precisa ter o quê? Relacionamento. Porque conhecer, querendo ou não, é uma coisa fácil na era de hoje, não é mesmo? Vocês sabem mexer no celular? Sabem, né? O pessoal joga Free Fire, assim, uns joguinhos tão difíceis, e eu nessa época nem tinha celular. Então, hoje em dia, conhecer é mais fácil, mas ter relacionamento é o diferencial. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Eu acho isso lindo, porque o maior ato desse relacionamento foi na cruz, quando ele entregou o seu filho por nós. Porque eu acredito que para Deus bastava nos salvar do pecado, bastava nos tirar do lamaçal do pecado. Mas ele não fez só isso. Ele tirou a gente das trevas e trouxe para a luz. E derramou sobre nós o espírito de adoção. Ou seja, nós somos filhos. Mais do que nos salvar dos pecados, ele nos tornou filhos dele. E isso quer dizer que Jesus quer um relacionamento com a gente, de pai e filho. E aí eu comecei a pensar, né? Como que a gente cria relacionamento com Jesus? Como que vocês fazem amigos? Como que vocês fazem amigos? Conversando. Boa, Samuca. Exatamente. Para você poder ter um relacionamento com alguém, você precisa conversar com ele, certo? E como que a gente conversa com Jesus? Através da oração. Quando eu tinha a idade de vocês, eu vou ser muito sincera, eu não gostava de oração. Porque eu não sabia o que era. Então as irmãs falavam assim, vem no culto que vai ter oração. Eu já ficava, nossa. Vem não sei o que vai ter oração. E eu, ai meu Deus. Porque eu não entendi o que era oração.
Aí eu chegava, ajoelhava, ficava ali 5 minutos de olho fechado, levantava e acabou. Ou se não, eu repetia a palavra do meu pai, que ele sempre orava, Senhor meu Deus, eterno Pai. E aí eu ficava falando essas palavras difíceis e nem sabia o que eu estava falando. Mas a oração, ela é uma conversa. Do mesmo jeito que a Giovana conversa com a Vitória, ela conversa com Jesus. É claro que Jesus é soberano, ele é o Pai, então você precisa ter um respeito. Mas você pode conversar com ele como seu amigo. E você vai fazer o quê? Vai contar para ele como foi seu dia. Ai, Jesus, briguei com a minha mãe. Conta para ele, fala para ele o que aconteceu. Briguei com o coleguinha, agradece, pede perdão. Desse jeitinho. É assim que a gente ora. E às vezes a gente não sabe como orar. Eu estava fazendo devocional com o Breno, que está ali, o Breno. Aí eu falei para ele, Breno, agora é sua vez de orar. Ele falou, mas eu não sei orar. E é simples, orar é conversar com Jesus, é abrir o seu coração para Ele, falar para Ele o que você tem, o que você precisa, o que você quer, desse jeitinho. E uma outra forma também de ter relacionamento é lendo o quê? A Bíblia, exatamente. E aí, quando eu tinha a idade de vocês, eu também não gostava de ler a Bíblia, porque para mim era uma coisa muito difícil. Eu não entendia nada e aí eu não queria ler. Mas, o que acontece? Vocês já leram algum livro? Já leram, né? Na escola, às vezes, a professora pede para ler um livrinho. E aí, às vezes, a gente não entende, mas para entender precisa do quê? A gente precisa querer entender. Querer entender e buscar entender. Mas sabe o que é legal da Bíblia? Um livro que vocês conhecem, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, assim. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que o autor escreveu, vocês conseguem perguntar para ele por que ele escreveu aquilo? Dá para ligar lá para o Monteiro Lobato e falar assim, por que você escreveu isso aqui no Pica-Pau Amarelo? Não tem como, tem? Mas quando você lê a Bíblia, você tem total liberdade de falar com o autor e perguntar para ele, Jesus, por que isso aqui é desse jeito? Por que isso é desse jeito? E assim você cria um relacionamento com a Bíblia. E a Bíblia é muito legal, gente. Tem história de tudo. Você gosta de ação? Tem história de guerra, Davi lá brigando. Você gosta de romance? Tem história de Esther, de Ruth. E tem umas partes até engraçadinhas. Pelo menos eu, às vezes, acabo dando risada de algumas coisas. Porque você tem que deixar a sua imaginação fluir. E assim a gente vai criando relacionamento com Jesus, sabe? Tornando ele seu amigo. Um outro ponto para que a gente possa buscar o reino de Deus é o quê? Entender a sua identidade dentro do reino. Por quê? Às vezes a gente fica pensando assim, vocês não tanto, mas adolescente para juventude tem muita crise existencial. Tem muitas questões, pergunta muita coisa e quer saber, mas por que eu sou assim? Por que fulano não é? E não sei o quê. O que eu sou? E quando vocês se questionarem sobre quem vocês são, lembre de Romanos 8,15, que vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos do rei. Então, vocês têm esse pertencimento ao reino. E aí, existe um ponto que é importante. Para a gente poder ter essa consciência de filho, a gente tem que saber com quem que a gente está andando. Porque, às vezes, do nosso lado, não tem gente que tenha consciência do reino. Vocês já assistiram Rei Leão? Já, né? Sabe o Simba, o pai dele morreu, né, o Mufasa. Daí o tio dele, o Scar, falou para ele que foi culpa dele e ele foi embora. Aí ele encontrou quem? Exato, ele encontrou o Timão e o Pumba. Aí o Timão e o Pumba pensaram assim, ele é um leão. Se ele souber que ele é um leão, ele vai comer a gente. Então vamos dar um jeitinho para ele pensar que ele não é um leão, tirar essa identidade dele. E aí eles viveram o quê? O Hakuna Matata, viver a vida de qualquer jeito. E aí um leão, que é carnívoro, que come carne, passou a comer o quê? Larva. Passou a comer larva. E às vezes na nossa vida, tem um coleguinha aqui, um coleguinha ali, que quer tirar essa identidade do reino de você. Ai, vamos fazer isso aqui, é rapidinho, não tem problema não tem nada a ver. Tirando essa identidade de dentro de vocês, que é a identidade do reino. Mas vocês já assistiram Toy Story, o 4? Que tem um garfinho lá? Então, a Bonnie, quando ela faz, ela tira o garfinho da onde? Do lixo, né? Aí o garfinho fica o filme todo falando que ele é o quê? Lixo. E aí, quem que tá do lado dele?
o Woody, falando para ele o quê? Você não é lixo, você é brinquedo. Você não é lixo, você é brinquedo. Até que o Woody vai e mostra pro Garfinho uma escrita da Bonnie no Garfinho, uma marca. Andem do lado de vocês pessoas que mostrem para vocês a marca de Jesus, que vocês são pertencentes do reino. Quando vocês se sentirem tristezinhos, pensando às vezes assim, eu sou um lixo, andem com alguém que fala para você, não, você não é um lixo, você é do reino, você tem a marca. Então, tomem cuidado com quem vocês estão andando, para a gente poder ter essa identidade firmada no nosso coração. E aí, né, tem um terceiro ponto, que é entender a mensagem do reino. Qual que é a mensagem do reino? É a cruz. Eu queria ler em Gálatas 2:20, que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que Paulo estava dizendo? O evangelho da cruz é você não viver mais para você, é morrer para si mesmo e viver para Jesus. Então não é assim, quando eu crescer eu quero ser tal coisa. Quando eu crescer, o que Jesus quer que eu seja? Eu quero comprar uma moto. Será que Jesus quer que eu compre uma moto? Não viver mais para nós mesmos, mas viver para Cristo. Esse é o evangelho do reino. E aí, por fim, no quarto ponto, vou voltar aqui em Mateus, só um instantinho. Ele faz algumas citações, ele traz alguns exemplos, né? Primeiro ele fala da ave, a ave que está no céu. O que a ave faz? Ela voa. Tem como a ave ficar debaixo da água? Não. E o lírio, ele fica na onde? No campo. Tem como o lírio sair de lá andando? Não. Então, Deus, ele te chamou para algo. Existem dois tipos de chamados, o universal e o específico. Todo mundo tem que ir e pregar o evangelho. Então, todo mundo tem que falar de Jesus para o coleguinha, para o vizinho, para os parentes. Mas também tem os chamados específicos. Por exemplo, a Giovana louva super bem. E ela deve ter isso no coração dela. E o Mica fala muito bem. Eu me admiro demais. Ele podia estar pregando no meu lugar. E então, Jesus, ele vai plantando no coraçãozinho de vocês chamados específicos. E para vocês viverem pelo reino, vocês precisam viver esses chamados. Do mesmo jeito que a ave fica no céu voando, e não tem como ela ficar na água, vocês precisam aqui na terra viver o que Jesus tem para vocês, e não seus próprios quereres. Na nossa vida, a gente vive aqui na terra não o que a gente quer, mas o que Jesus quer para a gente. E aí... a erva do campo, ela está plantada onde Deus plantou. Às vezes, Deus te plantou em um lugar e você está querendo sair. É isso que Deus quer? Não. Se Ele te plantou ali, permaneça onde Ele te plantou. E faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E... deixa eu ver aqui. Irmãos... a gente tem que ser um crente radical. Você sabe o que é isso? Não é aquele que anda de skate, assim. Crente radical é o que tem raiz. Então, é o que permanece, que está profundo com Jesus, que tem intimidade, que não só vem na igreja, fica olhando, aí conversa um pouquinho e sai. Não, é o que mantém todos os dias um relacionamento. E o reino de Deus, ele é muito... eu vou dizer engraçado, mas é muito bonito. Porque tem um livro que chama Reino de Ponta Cabeça. Não sei se alguém já viu. E o reino de Deus é mais ou menos assim. Porque no reino de Deus, quem é menos, o menos é mais. O líder é servo, o pobre é rico. Quem morre é quem vive. E assim a gente vive pelo Senhor. Então, buscar primeiro o reino de Deus é ter conhecimento, é ter relacionamento com Jesus, é conhecer quem você é levar o evangelho para a sua vida e deixar Deus cuidar de tudo em primeiro lugar. E depois as coisas serão acrescentadas. Então, se o Samuel, por exemplo, quer ser um policial. Quer ser um policial, Samuel?
Mais ou menos. Tudo bem, se o Samuel quer ser um policial, primeiro ele vai buscar o reino de Deus, ele vai orar, ele vai se entregar. E aí depois, se for da vontade do Senhor, ele vai realizar na vida do Samuel. Entenderam? A gente tem que buscar primeiro Jesus e depois tudo que o nosso coração desejar, conforme a vontade de Deus, vai ser feito e realizado nas nossas vidas. E eu queria, para finalizar, ler Colossenses 3. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Deus está sentado à direita, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.